Mecânica de sólidos é trabalho como um todo da peça, quanto que ela deforma, entre outros fatores. Okay? Já resistência de materiais, que engloba também dentro disso mecânica de sólidos, é todo o restante, se resiste ou não. Então, por exemplo, eu tenho um pilar de um prédio que tem 50 toneladas, tal altura, tais dimensões, tal velocidade, quanto que ele deforma com essa carga? Isso é mecânica de sólidos. Agora, qual a seção mínima, qual a inércia mínima, qual a área do material como um todo? Isso é resistência dos materiais, ok? Então, mecânica de sólidos é uma parte de resistência dos materiais, que é a parte de deformação, ok? Já resistência dos materiais como um todo é a parte de resistência da seção, flambagem e todos os outros fatores para determinar se uma estrutura consegue resistir ou não, inclusive, né, esforços aplicados em torção, flexão, qualquer coisa do tipo, ok? Tá? Então, resistência de materiais ao todo, mecânica de sólidos é uma subparte no caso das estruturas. Tem um cara que fez um curso muito bom, inclusive gratuito, de estática, ok? Só toma cuidado porque ele é meio duro, assim, ele não vai falar a palavra bonitinho, ele vai ser firme, vai falar, é assim, pronto, acabou. Ele não tem muito de ficar colocando docezinhos nas palavras, tá? O nome dele é Engenheiro Estrutural Gilberto, ok? Tá? Tem um canal no YouTube, ele teve um problema no canal do YouTube dele, mas foi recuperado, ok? Os vídeos de estática estão no canal do YouTube dele, estão no Telegram dele também, tá? O Telegram dele está tudo na descrição do Instagram dele, ok? O Instagram dele é Engenheiro Estrutural Gilberto, ok? Mas está aqui em cima o Instagram dele para você ver. Então, eu tenho uma parede e aqui eu tenho uma viga. Dificilmente a viga vai ser de alvenaria estrutural, dificilmente vai ser de blocos e preenchida de grau, provavelmente vai ser uma viga de concreto, tá? Como que a gente faz isso? Basicamente, a gente tem que fazer uma viga que entre na alvenaria, ok? A viga tem que entrar na alvenaria o suficiente para que quando eu pegue toda a carga que eu tenho aqui dentro, mais toda a carga que eu tenho aqui fora, lá dentro do lado de fora, majorando isso aqui, não majorando isso aqui, tá? Sem majorar isso aqui, o centroide ainda fica aqui dentro. Ok, tá? Essa é a maneira. Então a gente faz uma viga entrando mais para dentro do que ela sai para fora, geralmente 1,5 a 2 vezes mais, depende de cada projeto, quanto que deve fazer balanço. Tá? Mas esse é o método que a gente faz, eu demonstro na prática todo esse cálculo, inclusive forneço um planilha de cálculo completo disso aqui dentro do curso de alvenaria estrutural. Tá? Mas basicamente esse é o método. É possível tecnicamente sim, o que você está dizendo é o que? Ao invés de fazer circular, né, com todos os arcos do mesmo tamanho, e um sentido longo e um sentido pequeno, sim, tem como, na verdade tem vários maneiras de fazer isso, mas a questão crítica é o que? Você pode fazer tanto uma parte inclinada depois dessa parte reta aqui, daí que vai ser uma abóbada direto, ou você pode fazer totalmente inclinado. Quando você pesquisa isso aqui, ó, pesquisa no Google, vai ter muitas coisas, abóbada, cúpula, domo, boveda capariana, tá? Isso é um exemplo de um arco mais complexo. Aí tem vários tipos de arcos complexos que a gente pode fazer, tá? Nesse caso aqui, por exemplo, o vão cabeçando só esse e só nas bordas modifica. Tem várias maneiras de fazer um arco, tá? Aí vai depender do arquitetônico. Agora, é impossível? Foge muito? Não. É perfeitamente possível e é bem comum em diferentes casos. Tá? Pesquisa também domo e Waltz no Google Imagens, você vê muita coisa sobre arco e tem muitas possibilidades diferentes de formatos. Desculpa, mas para essa pergunta que você fez, eu vou ter que perguntar. Você é engenheiro formado mesmo? Tá? Por quê? Porque um engenheiro formado mesmo, se ele tiver noção básica de estática, ciências materiais, se ele entender conceitos básicos de estrutura, ele vai saber que ele vai desenhar o diagrama de grupo livre, vai encontrar os esforços e te mostrar pelo método das seções. Ok? Tá? Pilar segue esse mesmo padrão, porque pilar é só uma estrutura. Toda estrutura segue esse mesmo padrão. Se não for engenheiro, busca um engenheiro que ele vai fazer esse ensinando para você. Agora, se você é engenheiro e você não sabe isso, urgente, você tem que estudar muita estática e muita resistência de materiais, concepção estrutural, tá? E conhecimento básico em concreto armado, porque é questão que modelagem de corpo livre, encontrar os esforços e dimensionar pelo método das seções é uma questão que todo engenheiro deveria, no 7º semestre, deveria saber que é assim que se dimensiona a estrutura. Aí que entra a questão que você tem que ler a NBR de concreto armado. Ah, eu entendi, é 6118? Não, porque não é só 6118. 6118 é projeto. Diferenças executivas é execução. Um engenheiro que quer projetar tem que saber executar também. E a NBR 14931 fala sobre execução. Qual que é o limite de dimensões para uma peça? Qual que é o erro que eu posso ter? 5 milímetros ou peças com mais de metro de espessura e de largura, você pode ter até 10 milímetros, mas é bem pouca coisa. Você não pode fazer uma bolagem com 1 centímetro a mais e pouco importa para a estrutura, não. Vai aumentar 25 kg por metro quadrado,
na obra inteira. Então não, você está exagerando, você está fazendo execução com algum problema, tá? Só que você tem que analisar o que você está executando, tem que analisar o projeto e quem que está executando e verificar a obra, né? Visitar a obra e verificar o que está acontecendo para descobrir onde está o erro, mas ter algum erro pesado para estar acontecendo isso. A diferença limite normativa, que é só pegar em BR e ler, na BR 14931, é meio centímetro, ok? Ah, mas está ficando com um centímetro a mais. Sabe por que isso acontece? Porque não embutem a tubulação no enchimento. Quando você tenta fazer a tubulação, mas ao invés de colocar no enchimento, você coloca por cima da capa, e daí o engenheiro, mesmo nessa cagada, querer colocar por cima da capa, ainda exige 4 centímetros, aí não faz realmente sentido. Okay? Se sua laje está com 1 centímetro a mais, você tem que começar a dimensionar com 1 centímetro a mais ou começar a executar toda a tubulação elétrica corretamente por dentro do enchimento, nunca por cima. Okay? Tem um vídeo meu sobre tubulações, assiste ele, porque é maluquice complexa, está ficando com 1 centímetro a mais, significa que alguém ou não sabe medir, ou alguém está fazendo errado, porque o engenheiro criou alguma maluquice que é impossível executar só com 4 centímetros. Teste de estanquidade é o mesmo. Você vai colocar uma lâmina de água, esperar 3 dias e verificar quanto que essa lâmina de água desceu. Ah, mas numa laje a água fica. Não, tá? Numa laje você vai precisar contenções nas bordas, né, para evitar que a água saia para fora. Numa fundação a mesma coisa, tem um sapato, tem um bloco de estacas, tá? Mesma coisa você vai fazer. Agora, por que você vai fazer? Não tenho nem ideia. Tá? Porque não é um problema ter umidade na fundação, no concreto. O problema é umidade na alvenaria, o problema é umidade em instalações, mas no concreto não. Ainda mais no caso de fundações, a gente está trabalhando com concreto massivo, ou a gente está trabalhando com uma grande quantia de concreto e uma taxa de aço pequena. Pelo menos um projeto decente vai ser primariamente concreto para suportar essas cargas na fundação. Então, nem a corrosão do aço não é problemático, a gente vai trabalhar com diâmetros grandes e uma quantia de aço pequena, beleza? Tá? Então, se você for fazer, é o mesmo padrão, mas não tem motivo. Estruturas não mudam o dimensionamento só porque elas foram feitas, ok? Tá? Imagina que o cliente me chega e fala: quanto que resiste um pilar de 25 por 25, sabe, 3 metros pé direito e 4 ferros de 16 nele? Eu dimensiono e passo, resiste tantas toneladas. Ele pergunta: não, mas esse pilar já está de pé faz 20 anos. Eu vou dizer: ok, é a mesma resistência, ok? Porque só porque ele está há 20 anos lá não ganhou resistência, ok? Tá? Então, eu vou fazer um mezanino num shopping, beleza? Pega o projeto original e verifica se o shopping resiste às suas cargas que foram aplicadas no mezanino, ok? Porque o shopping já vai ter. Aí geralmente shopping, inclusive tem legislação específica dele, ok? Onde diz qual é a carga limite e o espaçamento limite e o tamanho limite dos mezaninos, ok? Tá? Se não tiver, você tem que pegar o projeto e conferir, tá? Mas se tiver, menos mal, tá? E claro, você sempre tem a opção de fazer um novo mezanino vencendo os outros pilares para não precisar se preocupar com o peso na laje. Dentro da engenharia, não teve grandes avanços nos últimos 50 anos e provavelmente não vai ter muitos avanços nos próximos 50 anos, nem em estática, nem em resistência de materiais, que é toda a base que a gente faz, ok? O que a gente vai ter de diferença são materiais novos, que é capaz de surgir alguns, mas raro, tipo, no seu prazo de trabalho, que sabe surgir mais uns 2 materiais, e metodologia de dimensionamento das normas, ok? Então, o que o engenheiro tem que fazer? Se surgiu um material novo, nos últimos 50 anos só surgiu isopor e fibra, ok? Mas de material novo, é estudar as propriedades daquele material e comparar com outros materiais que ele já trabalha para verificar qual é a aplicação prática e quais os problemas da aplicação errada daquele sistema. Tirando isso, lê as normas, eu sigo a ABC sempre, e se surgir uma nova norma eu já leio ela sempre para verificar as diferenças, tá? E a questão é, e fontes de conhecimento? Fontes de conhecimento eu uso a barrinha mágica do meu navegador, ok? Seu navegador também tem, todo mundo tem, mas quase ninguém sabe usar a barrinha mágica. Laje pré-moldada tem vários tipos. Eu imagino que você falou vigote, você falou de laje de vigote tavela, ou vigote armada, ou vigote pretendida, mais a tavela. Okay? Por quê? Porque tem laje alveolar, tem laje TT, tem vários tipos. Okay? Imagina que seja laje de vigotes. O que você vai fazer? Você vai encontrar o momento exator dela igual a qualquer outra laje, tá? E você vai colocar a armadura positiva dentro da sapata, não em cima, né? Dentro, junto com a telha, junto com o concreto que vem originalmente, ok? E concretar normalmente a sapatinha e depois concretar a laje como um todo, ok? Igual a qualquer outra estrutura, a regra é você encontra os esforços, tá? E arma baseado neles, ok? Uma laje de forro é só uma laje com uma carga baixa, que consequentemente vai precisar menos aço, mas tirando isso, a execução é igual. O nome disso é trainee
mas tecnicamente sim, desde que você, claro, encontre um serviço que você fale, ó, eu quero aprender, meu objetivo agora não é ganhar salário, meu objetivo agora é aprender, então eu aceito trabalhar pelo salário que vocês pagaram. Se você disser isso, fica mais fácil conseguir um estágio depois de formado, que tecnicamente o termo corporativo é trainee. Semana passada, no grupo de alvenaria estrutural, um aluno perguntou se era possível fazer um muro de contenção com uma altura de 10 metros em alvenaria estrutural. E eu provei para ele, mostrei matematicamente, fiz uma conta e provei que é perfeitamente possível mesmo 10 metros de altura. Agora, na engenharia não é questão possível ou impossível. Na engenharia a questão é custo. Quanto que custa para fazer um muro de 10 metros de altura? Compensa ainda fazer alvenaria estrutural? Não seria melhor partir para outra solução? Essa é a questão crítica. Tem como? Tem, mas é econômico? Tá? Essa é a pergunta. Tá? Mas você falar, se alguém chegar para mim e falar, Gilberto, eu quero fazer um muro de RM com você, ele tem 12 metros de altura. Beleza, vou passar o orçamento para a pessoa. Daí ela fecha o orçamento comigo e fala, eu quero, eu tenho que ser, eu não me importo se vai ser mais caro, mas tem que ser da alvenaria estrutural. Nada impede de fazer, é só seguir a regra do vão grande e não tem vão limite, a não ser, claro, o bolso do cliente. Fundação de muro e fundação de parede são similares, no que basicamente ambas vão ser corridas, mas fundação de parede tem cargas bem maiores gravitacionais, fundação de parede permite redistribuição, fundação de parede na verdade vai ter uma redistribuição pela inércia como um todo dela, ok? E fundação de parede pode necessitar uma fundação profunda, enquanto que um muro dificilmente vai precisar uma fundação profunda, e se for só para mínima carga gravitacional, vai ser tipo colocar 3 estacas ali um pouco de 10, 12, 15 metros, tá? Só para estabilizar cargas gravitacionais ou um pouquinho da força horizontal, ok? Tá? Então, tem algumas similaridades, porque tecnicamente elas são parecidas, mas um é isostático, outro é hiperestático, então acaba criando várias diferenças. Isso pode ser uma rosca espanada ou pode ser algum outro problema. Como você vai saber? Você tem que chamar um engenheiro que entenda desse tipo de estrutura ou um engenheiro patologista para verificar a obra, ok? Infelizmente não tem como diagnosticar patologia por mensagem nem por fotos no WhatsApp. Vai ter que ter um engenheiro lá que vai poder analisar, vai poder conferir, vai poder fazer ensaios, mesmo ensaios simples, para verificar o que está acontecendo, porque senão não tem como saber. Quando você quer minimizar ao máximo a ligação da fundação com a estrutura, onde você não precisa da fundação para auxiliar nas forças horizontais e onde teria algum custo complexo para fazer uma ligação engastada. Um exemplo que pode acontecer seria tipo um mezanino metálico numa obra já existente. Okay? Fazer uma fundação engastada geraria uma ligação mais complexa, então você faz uma ligação rotulada, ele não tem vento, então precisa de estabilidade, ok? Ele pode aproveitar a estabilidade do resto do galpão ou do prédio para isso, nesse caso funciona. Agora, caso contrário, articular a fundação, principalmente com concreto armado, é maluquice completa, tá? Porque fundação rotulada nunca, nenhuma ligação rotulada é eficiente, ok? E claro, também gastar é errado, tem um vídeo sobre e falando o que é correto, vou deixar o link aqui embaixo. Redistribuição é só tirar a rigidez de um ponto, ok? Tá? Redistribuir 10%, 5%, 20% é tudo a mesma coisa. Okay? Agora entra a questão, o que é uma estrutura de nós móveis? Tá? É uma estrutura que está deformando tanto que a IBR fala, pelo amor de Deus, não redistribui mais, a obra já está quase caindo. Okay? Isso que está escrito praticamente na norma. Okay? Se estrutura de nós móveis significa o quê? Que ela está muito deformável. Por quê? Porque você entupiu de rótula. Okay? Essa é a questão, ou entupiu de redistribuição. Tá? E agora entra a questão. Como que corrigir isso? Fazendo pré-dimensionamento adequado do contraventamento. Lembra que se você tem um gama Z de 1.2, você tem que colocar 20% mais aço em todos os pilares, todas as vigas de contravento. Ok? Se o cliente tem dinheiro sobrando, assim para você ficar fazendo gama Z alto à torta direito, não. Tá? Então o que a gente faz, num projeto adequado, otimiza o gama Z, igual eu mostro no curso de concreto avançado, de parede estrutural avançado, a gente otimiza o gama Z e a gente consegue reduzir drasticamente o custo da obra. A primeira coisa, tá? A parte mais importante que um engenheiro precisa ter, ele precisa saber executar uma obra. Okay? A primeira questão, mas eu quero trabalhar só em escritório. Mais ainda, o engenheiro de escritório também tem que saber executar uma obra, porque ele vai passar como fazer uma obra. Okay? Então, a primeira coisa, tem que ter experiência em obra, e você tem que ter vivência em obra, você tem que saber como uma obra é executada. Então, a primeira parte é, vai para a obra. Okay? Engenheiro, até ter cabelo branco, tem que estar na obra direto. Beleza? Para ele saber como é executado. Próximo, tem que ter um conhecimento teórico pesadíssimo, que é o que?
estática muito forte, resistência de materiais muito forte e a base de cada sistema estrutural. Você tem que entender muito bem de estática e resistência de materiais. Okay? E terceira parte, você tem que ter vivência de projetos para você se tornar um profissional mesmo, porque você vai começar como amador. Okay? Tá? Então, para se tornar um profissional mesmo, tem que ter experiência em projetos, acompanhando outros projetistas, verificando projetos de outros engenheiros, que isso é o que você faz durante a execução de obras. Okay? Então, esse é o tripé. A ordem de projetos é arquitetônico, depois estrutural, depois complementares. Por que praticamente sempre é assim? Porque o mais caro é o arquitetônico, depois o estrutural e depois os complementares. Okay? O estrutural se adapta ao arquitetônico e os complementares se adaptam ao estrutural e ao arquitetônico, porque é muito mais barato ajustar a tubulação do que ajustar uma estrutura. Entendido? Tá? Agora, o que é o ideal? Na verdade, o ideal não é isso realmente. Tá? O ideal é que seja trabalhado em conjunto, seja o arquiteto faça o arquitetônico, mas conversando com o engenheiro para garantir que é um arquitetônico eficiente, ok? Que o engenheiro da estrutura faça o estrutural conversando com o arquiteto e conversando com o pessoal de hidráulica depois para garantir uma tubulação eficiente e tudo mais, ok? O que eu faço com os projetos praticamente sempre é criar já detalhes e posições onde é possível passar a tubulação sem problemas, ok? E isso facilita muito depois para o hidráulico, mas o hidráulico é sempre feito depois porque é muito mais barato adaptar o hidráulico do que adaptar o estrutural. Parede estrutural é mais econômico se o arquitetônico permite. Agora, a alvenaria estrutural, não necessariamente. Por quê? Porque para um prédio colocar mais de 20 andares, tem que ter uma alvenaria com uma resistência bem pesada, que é difícil se encontrar em quase todo o Brasil. Quem sabe tem umas 2 ou 3 cidades que você tem blocos fabricados aí próprios para mais de 20 pavimentos. Okay? É possível fazer especial? Até é, mas daí a gente está falando em aumentar o custo, não economizar. Tá? O ideal para economizar é usar o que já tem de indústria na região. Ao invés disso, o que seria eficiente? A gente tem 2 opções. Número 1, parede estrutural de concreto, okay? A gente usa formas metálicas, né? E repete o pavimento 25 vezes, e aí compensa o custo da forma porque a gente vai repetir, e a gente vai usar um material muito mais forte, que é o concreto, okay? Armado. Ou outra opção é trabalhar com ICF, que malbeia concreto armado novamente, e a gente não tem as vantagens da alvenaria e consegue atingir uma resistência muito maior. Okay? Então, se for pensar em economia, parede estrutural sim, alvenaria estrutural não necessariamente. Primeiro, para velocidade, eu uso os detalhes base do software e ajusto eles. Okay? Depende de cada caso, não é necessário, mas como base eu faço isso. Tá? E outro rendimento mais importante que isso é qualidade. Para isso eu faço o quê? Eu crio meus detalhes padrão e edito eles, né, para cada obra. Na verdade, isso vai aumentar a velocidade também, mas o objetivo é qualidade. E eu sempre crio novos detalhes padrão. Okay? Toda semana eu estou colocando algum novo detalhe padrão. Eu tenho meu catálogo geral de detalhes padrão, né? Em cada curso eu deixo inclusive eles, tá? Mas a questão é, eu crio meus detalhes padrão e eu vou catalogando e penso como que eu melhor posso interpretar isso. Tá? Isso vai garantir muito qualidade, que é mais importante que velocidade. Beleza? Tá? Então, número 1, use o software como base, mas ajuste e confira ele para entregar uma coisa decente ainda, ok? E para melhorar a qualidade de trabalho com detalhes padrão. Eu tenho um vídeo sobre, eu vou deixar aqui embaixo. Logo que eu comecei a projetar, eu peguei um prédio de 4 pavimentos, onde o engenheiro fez um modelinho base, ok? Um desenho, no caso, um CAD, me passou, faz o projeto desse prédio aí. Beleza. E a questão é, eu levei 3 meses. Claro, eu ia na fábrica, eu ia na obra, fazia orçamento ao mesmo tempo, mas eu imaginar que eu trabalhava umas 3, 4 horas por dia nesse prédio e eu levei 3 meses, ok? Tá? Se me importasse, e Gilberto, hoje quanto tempo você levaria? Umas 2 semanas eu entreguei um projeto melhor. Por quê? Porque na época eu conferia tudo, verificava tudo, de certeza, eu não tinha tanta confiança, tá? Eu fazia, deixava notas para o engenheiro, depois verificar e conferir se estava certo, ok? Mas a questão é, realmente eu gastaria muito mais tempo antigamente porque eu não tinha experiência, ok? E o engenheiro que está começando não tem que se preocupar com quanto tempo gasta, ele tem que se preocupar em aprender, ok? Então realmente eu levei bastante tempo e hoje eu faria em 2 semanas, entregaria um projeto melhor e mais otimizado, porque afinal eu tenho mais experiência e só um engenheiro com bastante conhecimento, bastante experiência, combinado, vai conseguir entregar um projeto otimizado, beleza? Aí você vai me dizer, mas Gilberto, você mora no Sul atualmente. E realmente eu moro no Sul atualmente. Mas eu fiquei 4 anos no Mato Grosso trabalhando lá, crescendo minha carreira, né, ganhando toda a experiência executiva, ok? Indo em obras direto, tá? E aprendendo bastante de obras. E regularmente eu ainda vou para o Mato Grosso. A última vez que eu fiz, eu fui visitar obras justamente porque eu tenho bastante clientes lá, ok? Os meus clientes principais é Mato Grosso, Goiás, Bahia,
São Paulo, Minas Gerais e Paraguai. Ok? Tecnicamente, Mato Grosso do Sul fica no meio, mas eu não tenho muito cliente de Mato Grosso do Sul. Tá? Por que isso? Porque são regiões que estão em desenvolvimento. Não todo Mato Grosso, não todo o Paraguai, mas algumas regiões estão crescendo bastante e lá é necessita de projetos. Ok? Eu faço o projeto da minha casa e eu envio para executarem lá, né, para um engenheiro que me contratou executar lá, ok? E por que eu posso fazer isso atualmente? Porque eu já tenho uma boa experiência prática e ainda assim regularmente eu vou nas obras para continuar tendo essa experiência e saber fazer um projeto, porque para fazer... Regra básica, você quer trabalhar numa região onde tem muita demanda e pouca oferta. O que determina a demanda de engenharia? A quantidade que aquela região está crescendo. O que determina a oferta? A quantidade de faculdades próximas que tem, ok? Qual região do sul está crescendo bem rápido e não tem faculdade de engenharia próxima? Nenhuma, ok? Então, se você está começando, eu recomendo a mesma coisa que eu fiz, porque eu também fiz faculdade no Rio Grande do Sul, tá? E o que eu fiz? Me mudei para o centro-oeste, a região do Mato Grosso ali, Goiás, algumas partes da Bahia, mas também ali no Paraguai, Mato Grosso do Sul, você vai ter muito mais demanda e menos oferta, principalmente de engenheiros qualificados que conseguem ser versáteis, ok? E ser prático e resolver problemas, beleza? Então, se você é uma árvore, fica no Rio Grande do Sul, vai ter menos oferta, menos demanda, mas se você for um ser humano, você pode se locomover e você pode morar num estado que tem demanda e no sul não tem muito. O sistema Bubble Deck não é comum em lugar nenhum do mundo, ok? Ele é um sistema de nicho, beleza? Os sistemas comuns que a gente vai ter praticamente todo mundo é a laje de vigotes da vela, ok? Popular laje treliçada no Brasil, mas tem outros tipos de vigotes, protendida, armada e outros fatores, ok? A laje maciça e laje nivelada in situ e laje alveolar pré-moldada. Por que esses sistemas são comuns? Porque eles têm um peso relativo da laje total pequeno e permitem vãos consideráveis. O sistema Bubble Deck ele vai ter um nicho similar à laje protendida, só que ele permite muito menos proteção, porque ele tem menos concreto, ok? Então ele acaba sendo um sistema de nicho porque ele não vê esses vãos tão grandes, ok? Dificulta colocar tubulações, beleza? Ele é tipo uma laje plana armada. É possível aplicar um pouco de proteção, mas é bem menos que a gente poderia numa laje realmente plana, entendido? Então ele é um nicho de laje plana, por isso ele é tão raro. Quando eu fiz essa laje, inclusive, eu fiz um vídeo no canal sobre, que é aquele vídeo justamente de balanço de 5 metros nos dois sentidos. Qual era o balanço da vigota? 3,5 metros. Qual é o segredo para vencer vão de 3,5 metros em balanço com laje treliçada? É o segredo do vão grande, a regra do vão grande, ok? Eu usei uma laje treliçada para vencer um balanço de 3,5 metros. Agora, eu não usei uma laje de 8 mais 4 para vencer um vão de 3,5 metros em balanço, entendeu? Mas usando uma altura adequada, é perfeitamente possível vencer até o vão maior, ok? A obra era um pouquinho diferente do vídeo, né? Para não deixar realmente óbvio que era a mesma obra, mas também tinha justamente aquela questão do balanço e a pior vigota tinha 3,5 metros. Não, foi uma empresa privada que contratou essa obra como um todo e a Solame, eu trabalhava como funcionário da Solame na época, eu fiz o projeto para a Solame e hoje a Solame ainda faz pontos e eu faço os projetos terceirizados para a Solame, ok? Eu dificilmente pego obra pública por causa da dor de cabeça e burocracia adicional. Então, se as pontes que eu já peguei públicas foi uma empresa privada que me contratou para fazer o projeto, ok? E ainda assim eu cobro um valor maior por causa de memorial completo e várias outras questões adicionais que eu tenho que ter no caso de uma obra pública, beleza? Mas aquela obra ali foi uma fazenda de grande porte na região ali do Vale do Araguaia, no Mato Grosso, ok? E lá tem muita fazenda de grande porte, ok? Então, a questão é a fazenda que eu fiz o projeto, tem uma igreja, tem um posto de saúde e tem uma escola na fazenda, ok? Então, as fazendas do Mato Grosso tem uma fazenda normal, uma fazenda gigante, e daí ela tem dinheiro para contratar 3 pontos de uma só vez, que foi o caso, eles contrataram 3 de uma só vez. Essa viga tem no total 36 metros, é 35,20 de eixo a eixo, mais 40 centímetros do eixo até o final da viga, ok? E transversal tem uma viga a cada 2,40 metros, totalizando 16 vigas. A cada 2,40 metros vai ter uma viga, ok? Onde você vê que na foto tem um vencedor e ele para 35 centímetros antes de chegar na mesa superior, é por quê? Porque ali vai ter uma viga de 35 de altura. Okay? Então o que acontece é que onde tem uma viga, eu aproveitei a alma da viga também como vencedor e só comecei o vencedor de baixo. Daí chega com a viga, apoia naquele ponto
e solda a viga não só na alma, mas também na alma da viga mestra, mas também no enriquecedor da viga mestra, gerando continuidade. Sim, eu já projetei no total 4 obras protendidas, mas eu só aplico proteção se for necessário. Não saio, é vão grande e tem que fazer proteção. Não. Principalmente obra de pequeno porte, exceto, claro, para mudar nas obra concreto in situ de pequeno porte, o ideal é trabalhar com concreto in situ. E muitas vezes é preciso desenvolver voos maiores, tudo mais, aplicando adequadamente concreto in situ. Então eu só aplico proteção se realmente for necessário, antes verificando se existe maquinário na região, se existe mão de obra treinada nesse sistema na região. Então o que acaba é que dificilmente eu vou usar proteção, não sei que eu tenho um bom motivo para usar proteção, ok? Porque se vai muita gente falando, é vão grande tem que ser proteção. Não, não precisa, e geralmente a gente consegue um custo menor se a gente conseguir aplicar concreto armado, ok? Mas sim, eu faço, já fiz alguns, ok? Tanto concreto in situ quanto pré-moldado, e eu demonstro isso nos meus cursos. Se eu tenho 2 vigas se encontrando e naquele ponto eu tenho um deslocamento de, sei lá, 15 milímetros, naquele ponto eu tenho um deslocamento de 15 milímetros, ok? Tá? Agora, entra a questão que a flecha vai ser um caso especial, tá? Dependendo do software calcular de maneira diferente, e realmente esse é um erro que o CPCAD comete feio no dimensionamento de flecha de viga sobre viga, ok? Tá? Mas a questão é que a flecha vai ter diferença, vai ter erros no caso, mas o deslocamento é aquele lá, o deslocamento é aquele lá. Lembrando, claro, que flecha e deslocamento não são a mesma coisa, muita gente acha que é, mas não tem diferenças. Tem vídeo no canal sobre, inclusive, qual é a diferença do deslocamento de flecha.